Olá, alunos. Como eu havia dito na aula passada, a gente fez a retificação com relação aos conteúdos do segundo bimestre, né? A gente vai fazer toda uma revisão dos conteúdos e passar mais algumas atividades para caso alguém não tenha feito outras atividades que eu tinha pedido com relação ao conteúdo do segundo bimestre sobre a ação social de Max Weber, né? Que passe a fazer agora essas atividades que eu estou propondo. E quem quiser reforçar ainda mais a questão da nota, né? Melhorar um pouquinho a nota, façam também as atividades que eu sugeri, né? O conteúdo de ação social já foi bem trabalhado a respeito de Weber, é apenas uma revisão, no caso. Contudo, tem um aspecto com relação ao conteúdo de Max Weber que eu esqueci de citar a vocês, que caiu na atividade avaliativa. Foi seu papel na, na formulação do Tratado de Versalhes. Contudo, como eu coloquei na atividade avaliativa essa questão falando sobre isso, eu não falei a respeito disso, eu vou dar um ponto extra na atividade avaliativa com relação a essa questão que eu coloquei na atividade avaliativa que eu não debati a respeito disso. Só posteriormente que eu percebi que eu não tinha falado sobre isso, né? Qual o papel de Weber na Segunda Guerra, por exemplo? Então, eu vou dar um ponto extra a vocês, porque foi erro meu, no caso, com relação à atividade, que eu cobrei uma coisa que eu não tinha falado. Nesse sentido, eu vou falar um pouquinho da biografia de Max Weber. Ele, como eu disse a vocês, ele é um sociólogo, né? Mas ele estudou filosofia e economia também. Então, assim, olha, ele tinha uma ampla linha de conhecimento, né? Ele estudou várias ciências e filosofia também. Nesse sentido, ele se utilizou desse arcabouço de teoria, né, teórico que ele tinha, né, de formação, e aplicou isso na sociologia. Ele viveu por volta do século XIX e início do século XX. Ele nasceu em 1864, na Alemanha, né? E viveu até 1920, até o início da década de 20, no caso, né? Ele foi um dos principais pensadores que ajudaram a formular o Tratado de Versalhes, que foi um tratado que acabou punindo a Alemanha, no caso, né? Ele estava lá como conselheiro para ver se amenizava a questão da Alemanha. A Alemanha ela foi punida por toda a causa da Primeira Guerra, né? Então ela utilizaram a Alemanha como uma forma de exemplo, no caso, porque ela tinha desencadeado a Primeira Guerra, mas assim, ela não era a única responsável. Contudo, aquela conferência que teve, né, para a formulação do Tratado de Versalhes, acabou impondo duras sanções, duras punições à Alemanha. Depois desse Tratado de Versalhes, a Alemanha entrou numa crise econômica e política, ou seja, houve uma desvalorização da sua moeda, a inflação subiu, tudo que o povo alemão comprava, da manhã para tarde aumentava os preços, então o poder de compra dos alemães perdeu força. No caso, a pessoa ia comprar uma coisa de manhã, à tarde já estava de outro preço, por exemplo. Então houve todo esse prejuízo econômico para a Alemanha. Então a Alemanha sofreu com isso. Ela foi obrigada a pagar 20 bilhões de marcos ouro para a Itália e para a França, né? Contudo, ela estava numa crise econômica, então não tinha como pagar essa quantia. E foi uma punição muito dura à Alemanha. Essas punições que a Alemanha sofreu após a Primeira Guerra, em 1918, no final da Segunda Guerra, e início em 1919, essas punições levaram a Alemanha
a adquirir um forte revanchismo, né? O povo alemão estava revoltado com as outras nações europeias. Então eles ficaram revoltados. A Alemanha se fechou, né? Não, a gente está sendo punido por uma coisa que a gente não foi só a gente que causou a Primeira Guerra. A Primeira Guerra envolveu todos os países da Europa. Então, como é que a gente está sendo obrigado a pagar indenizações, a sofrer as punições se tem outros envolvidos? Então, houve aquele fortalecimento do revanchismo, aquela vontade da Alemanha revidar essas punições, né? Então, toda essas punições fortaleceram também o surgimento do Partido Nazista, de uma linha autoritária de pensamento, né? Então, Hitler chegou ao poder através das repercussões que esse Tratado de Versalhes propiciou, né? Naquele período. Então, o povo alemão estava revoltado com as outras nações. Eles estavam querendo ir à forra, querendo se vingar. Então, toda essa repercussão que teve durante a Primeira Guerra possibilitou que houvesse um novo conflito que veio a acontecer posteriormente. A questão do envolvimento na Segunda Guerra, né? Então eu não vou entrar muito na questão de história, mas assim, é só para citar a vocês qual o papel de Weber. Weber ele foi um conselheiro para a formulação do Tratado de Versalhes, e como a Alemanha também saía de uma monarquia para uma república, ele também ele formulou, ele foi um dos idealizadores da Constituição de Weimar, que era a República de Weimar, no caso, a Alemanha, no caso. Então, ele participou da formulação dessa Constituição, desse período, porque a Alemanha passava da transição de monarquia para república. Então, pessoal, eu vou dar esse ponto extra, porque foi erro meu, eu não falei sobre, desculpem, o papel de Max Weber na Segunda Guerra, né? Que ele foi um conselheiro, né? Na comissão para a formulação do Tratado de Versalhes. Ele participava da comissão alemã, né? Que ele foi para lá para ver se amenizava a coisa. E ele também foi um dos formuladores da Constituição de Weimar. Então é isso. Esse foi o papel de Max Weber durante a Segunda Guerra, não, pessoal. Desculpem, às vezes eu penso uma coisa e falo outra. Primeira Guerra, viu? Durante a Primeira Guerra após a Primeira Guerra, no caso, ele foi o formulador do Tratado de Versalhes, um dos formuladores, né? Fez parte da comissão da formulação do Tratado de Versalhes. Então é isso. Fiquem com Deus. Sim, eu vou cobrar como atividade que vocês leiam o conteúdo que eu vou deixar disponibilizado e fale um pouquinho mais sobre as repercussões, sobre as consequências desse Tratado de Versalhes para a Alemanha, viu? Então eu vou deixar o link também de alguns sites que falam sobre isso, e vocês vão falar no chat, não precisa enviar por e-mail, no chat. Deixar um comentário no chat falando a respeito das consequências econômicas ou políticas desse Tratado de Versalhes para a Alemanha. O que foi que aconteceu? O que aconteceu com a Alemanha, as consequências para a Alemanha nesse período, né? No pós-Primeira Guerra. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.